Ele estava sempre presente. Sempre chegava no horário. Sempre respondia mensagens. Sempre aparecia quando alguém precisava. Sempre dizia claro, sem problema, eu resolvo. Do lado de fora, ele parecia uma pessoa confiável, estável, disponível. Alguém que fazia parte de tudo. Alguém que estava incluído. Mas por dentro, a sensação era completamente diferente. Ele se sentia invisível. Não no sentido literal, mas emocional. Como se estivesse sempre ali, mas nunca realmente visto. As pessoas sabiam o que ele fazia, mas não sabiam quem ele era. Sabiam que podiam contar com ele, mas não sabiam o quanto ele também precisava ser contado. Ele começou a perceber isso em situações pequenas. Em conversas em grupo, quando falava algo e ninguém reagia, mas logo depois outra pessoa dizia a mesma coisa e todos prestavam atenção. Em encontros, quando todos falavam de si mesmos e ninguém perguntava como ele estava. Em mensagens, quando ele sempre era o primeiro a responder e o último a ser lembrado. No começo, ele dizia a si mesmo que isso era coisa da sua cabeça. Que estava exagerando. Que não fazia sentido se sentir assim quando tinha amigos, colegas, contatos, compromissos. Ele se lembrava de todas as vezes em que foi chamado para algo, em que foi incluído em planos, em que recebeu convites. Ele usava isso como prova de que não era invisível. Mas, mesmo com essas provas, a sensação não ia embora. Era como estar em uma sala cheia e ainda assim se sentir sozinho. Como estar cercado de vozes e ainda assim sentir um silêncio interno pesado. Ele ria junto com os outros, participava das conversas, fazia comentários, mas havia sempre uma camada de distância que ninguém parecia perceber. Ele começou a notar como sempre ocupava o papel do facilitador. O que escuta. O que concorda. O que evita conflito. O que mantém o clima leve. O que faz os outros se sentirem confortáveis. E, sem perceber, ele tinha se transformado em um personagem funcional, mas emocionalmente apagado. Ele se perguntava quando tinha começado a se encolher assim. Em que momento passou a falar menos sobre si mesmo? Em que momento decidiu que suas histórias não eram tão interessantes? Em que momento concluiu que era melhor não ocupar muito espaço? Talvez isso tivesse vindo de pequenas rejeições ao longo da vida. Comentários ignorados. Tentativas de se abrir que não deram em nada. Momentos em que sentiu que estava atrapalhando. Ele não conseguia apontar um único episódio traumático. Era mais como um acúmulo de microdecepções que, juntas, ensinaram uma lição silenciosa: é mais seguro não se destacar demais. Ele começou a perceber como isso afetava sua postura. Falava mais baixo. Interrompia a si mesmo. Pedia desculpa por coisas pequenas. Diminuía suas próprias opiniões. Era como se estivesse sempre tentando ser o menos incômodo possível. E, aos poucos, isso tinha se tornado automático. Ele não fazia isso porque queria atenção. Ele fazia isso porque queria pertencer. Porque queria ser aceito. Porque queria evitar aquele olhar de impaciência que às vezes via quando falava demais ou quando ficava sério demais. Mas, no processo de tentar ser fácil de gostar, ele tinha parado de ser inteiro. E agora, mesmo cercado de pessoas, ele sentia uma solidão que não sabia explicar. Com o tempo, ele começou a notar que essa sensação de invisibilidade não surgia do nada. Ela se repetia em padrões previsíveis, como se seguisse um roteiro silencioso que ele mesmo ajudava a escrever sem perceber. Sempre que entrava em um ambiente novo, ele automaticamente assumia a posição mais neutra possível. Observava antes de falar. Mídia cada palavra. Esperava sinais de permissão emocional antes de se expor um pouco mais. Ele se comportava como alguém que pede desculpa por existir. Não de forma explícita, mas nos detalhes. No tom de voz mais baixo. No jeito de rir sem fazer barulho. Na maneira como sempre cedia espaço na conversa. Na rapidez com que dizia tanto faz quando perguntavam sua opinião. Era como se estivesse sempre tentando garantir que ninguém se sentisse desconfortável com a presença dele. Ele começou a perceber como isso afetava a forma como os outros o tratavam. As pessoas não o interrompiam por maldade. Elas simplesmente aprendiam que ele não fazia questão de terminar o que estava dizendo. Não ignoravam suas opiniões por desprezo. Apenas percebiam, inconscientemente, que ele mesmo não as defendia com convicção. E, sem querer, ele tinha ensinado o mundo a não levá-lo muito a sério. Essa constatação doeu mais do que ele esperava. Porque significava que sua invisibilidade não vinha apenas da falta de atenção dos outros, mas também da forma como ele se colocava. Ele não era apenas uma vítima passiva da situação. Ele era, em parte,
um colaborador silencioso da própria anulação. Isso não significava que ele merecia se sentir assim. Nem que as pessoas estavam certas em ignorá-lo. Mas significava que havia algo no seu comportamento que reforçava esse padrão repetidamente. E perceber isso era ao mesmo tempo doloroso e libertador. Doloroso porque trazia culpa. Libertador porque trazia possibilidade de mudança. Ele começou a se perguntar por que tinha tanto medo de ocupar espaço. Porque a ideia de ser notado o deixava mais ansioso do que a ideia de ser ignorado. Porque ele associava a visibilidade com perigo emocional. Talvez isso viesse da infância. De momentos em que chamar atenção trouxe vergonha. De situações em que ser visto significou ser criticado, ridicularizado ou punido. Talvez ele tivesse aprendido cedo demais que era mais seguro ser discreto do que ser autêntico. Ele não lembrava de um episódio específico, mas lembrava da sensação. Aquela sensação de calor no rosto. De nó no estômago. De vontade de desaparecer. E, para evitar sentir aquilo de novo, ele passou a se esconder em versões cada vez mais neutras de si mesmo. O problema é que essa neutralidade tinha um custo. Ele estava vivo, mas não estava inteiro. Estava presente, mas não estava participando de verdade. Estava incluído, mas não estava conectado. Ele começou a notar como isso o deixava cansado. Não um cansaço físico, mas um cansaço de existir pela metade. Um cansaço de nunca dizer exatamente o que pensa. De nunca mostrar exatamente o que sente. De nunca ocupar exatamente o espaço que tem direito de ocupar. Havia dias em que ele voltava para casa com uma sensação estranha de frustração, sem saber explicar porquê. O dia tinha sido normal. As pessoas tinham sido educadas. Nada de ruim tinha acontecido. E, ainda assim, ele se sentia esvaziado, como se tivesse sido apagado um pouco mais uma vez. Ele começou a perceber que essa frustração vinha do acúmulo de silêncios. De todas as vezes em que ele tinha algo a dizer e não disse. De todas as vezes em que queria discordar e não discordou. De todas as vezes em que queria se mostrar e se escondeu. Cada pequeno silêncio parecia inofensivo isoladamente. Mas juntos, eles formavam uma vida inteira de ausência emocional. E isso começava a parecer insuportável. Ele começou a se perguntar como teria sido sua vida se tivesse aprendido, em algum ponto, que ele também tinha o direito de ser ouvido. Que suas opiniões também tinham valor. Que seus sentimentos também importavam, mesmo quando eram inconvenientes. Essa pergunta não vinha com respostas claras. Mas vinha com uma dor nova, mais profunda, mais difícil de ignorar. Uma dor que não podia mais ser abafada com distrações ou racionalizações. Porque, no fundo, ele sabia, ele não estava apenas invisível para os outros. Ele tinha se tornado invisível para si mesmo. Depois dessa percepção dolorosa, ele começou a observar suas próprias interações com um olhar diferente. Era como se tivesse colocado uma lente nova sobre situações antigas. Ele passava a notar coisas que sempre estiveram ali, mas que ele nunca tinha conectado como parte de um mesmo padrão. Ele percebeu, por exemplo, como raramente iniciava a conversa sobre algo pessoal. Falava de trabalho, de notícias, de filmes, de problemas dos outros. Mas quase nunca falava de si mesmo. E, quando falava, fazia isso de forma superficial, sem profundidade, como se estivesse apenas cumprindo uma formalidade social. Ele começou a perceber como sempre dava mais atenção às histórias dos outros do que às próprias. Como sempre fazia perguntas, mas quase nunca se permitia responder longamente quando alguém perguntava algo sobre ele. Era como se tivesse internalizado a ideia de que a função dele era escutar, não ser escutado. E isso não vinha de humildade. Vinha de medo. Medo de entediar. Medo de incomodar. Medo de parecer egocêntrico. Medo de ser julgado. Medo de não ser interessante o suficiente. Esses medos se misturavam de forma confusa dentro dele e o levavam sempre à mesma conclusão: é melhor não falar demais. Ele começou a lembrar de situações em que tentou se abrir um pouco mais e se arrependeu. Momentos em que sentiu que falou demais. Em que percebeu um olhar de impaciência no rosto de alguém. Em que sentiu que a conversa perdeu energia depois que ele falou algo mais sério. Esses episódios, mesmo pequenos, ficaram gravados como provas de que se mostrar era perigoso. Ele começou a entender que seu cérebro estava funcionando como um sistema de defesa. Ele não precisava que alguém o rejeitasse agora. Bastava a lembrança de rejeições antigas para que ele se calasse automaticamente. Era um mecanismo inconsciente, rápido, eficiente e destrutivo. Ele começou a perceber como isso também afetava seus relacionamentos mais próximos. Mesmo com pessoas que gostavam dele,
ele nunca se sentia completamente à vontade para ser inteiro. Sempre havia um filtro. Sempre havia uma parte de si mesmo que ficava guardada. E isso criava uma distância invisível, difícil de explicar, mas sempre presente. Ele começou a notar como isso o fazia sentir-se deslocado até em ambientes familiares. Como se estivesse sempre um pouco fora de lugar, mesmo quando teoricamente pertencia àquele grupo. Como se estivesse sempre representando um papel, mesmo entre pessoas que diziam gostar dele. Essa sensação de estar sempre atuando era exaustiva. Ele sentia como se estivesse constantemente monitorando a própria fala, a própria postura, as próprias reações. Era como se houvesse uma câmera interna filmando tudo e avaliando: isso foi demais, isso foi chato, isso foi estranho, isso foi inconveniente. Essa vigilância nunca desligava. Ele começou a perceber que isso o impedia de experimentar conexões reais. Porque conexão exige risco. Exige exposição. Exige a possibilidade de não ser gostado. E ele tinha organizado toda a sua vida emocional para evitar exatamente isso. Ele começou a se perguntar se as pessoas realmente o conheciam ou se apenas conheciam uma versão cuidadosamente editada dele. Uma versão segura. Uma versão educada. Uma versão fácil de conviver. Uma versão que não dava trabalho. E essa pergunta doía. Porque, no fundo, ele sabia a resposta. Ele sabia que ninguém poderia vê-lo de verdade se ele nunca se mostrasse de verdade. Ele sabia que ninguém poderia entendê-lo se ele nunca falasse do que sentia. Ele sabia que ninguém poderia valorizá-lo por inteiro se ele só apresentava partes selecionadas de si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele não fazia ideia de como sair desse lugar. Ele não sabia como parar de se encolher. Ele não sabia como ocupar espaço sem sentir culpa. Ele não sabia como falar sem se sentir errado. Ele só sabia que continuar daquele jeito estava ficando insuportável. Ele começou a sentir uma mistura estranha de raiva e tristeza. Raiva de si mesmo por nunca se defender. Tristeza por tudo que tinha deixado de viver por medo de ser visto. Ele começou a perceber que sua invisibilidade não era apenas algo que lhe acontecia. Era algo que ele, sem querer, estava construindo todos os dias. E essa consciência começou a doer mais do que a própria invisibilidade. Porque agora ele já não podia mais fingir que não sabia. A partir dessa dor mais consciente, ele começou a sentir algo que nunca tinha permitido a si mesmo sentir com clareza: indignação. Não uma raiva explosiva, mas uma revolta silenciosa, pesada, direcionada tanto ao mundo quanto a ele mesmo. Uma indignação por ter passado tanto tempo se diminuindo para caber nos outros. Por ter se encolhido para não incomodar. Por ter se calado para não ser rejeitado. Ele começou a perceber que havia vivido grande parte da vida pedindo permissão para existir emocionalmente. Permissão para falar. Permissão para discordar. Permissão para ser sério. Permissão para ser sensível. Permissão para ocupar espaço. E essa permissão quase nunca vinha, porque ele nunca a exigia. Ele começou a se perguntar por que aceitava tão facilmente ser tratado como figurante da própria história. Porque sempre colocava os desejos dos outros acima dos seus. Porque sempre dizia tudo bem quando, na verdade, não estava tudo bem. Porque sempre cedia quando queria dizer não. Porque sempre se adaptava quando queria ir embora. Essas perguntas começaram a ecoar dentro dele como um martelo constante. Não vinham com respostas fáceis. Vinham com um peso emocional que o deixava inquieto, irritado, desconfortável consigo mesmo. Ele começou a perceber que aquela tristeza antiga agora estava se transformando em algo diferente, uma vontade de mudança. Mas essa vontade não vinha acompanhada de coragem imediata. Pelo contrário. Quanto mais ele pensava em mudar, mais medo sentia. Medo de como as pessoas reagiriam se ele começasse a se posicionar. Medo de perder relações. Medo de decepcionar. Medo de ser visto como egoísta, ingrato ou difícil. Ele percebeu que tinha construído toda a sua identidade em cima de ser fácil de lidar. E agora, qualquer mudança ameaçava derrubar essa imagem. Ele se perguntava quem ele seria se deixasse de ser o compreensivo, o neutro, o que nunca causa problemas. Ele não tinha uma resposta clara para isso. E essa incerteza o paralisava. Havia também uma culpa profunda misturada com essa vontade de mudança. Uma culpa por sequer pensar em colocar a si mesmo em primeiro lugar. Como se cuidar de si fosse automaticamente um ato de traição contra os outros. Como se o amor precisasse ser sempre sacrificial. Como se dizer eu também importo fosse um tipo de egoísmo inaceitável. Ele começou a perceber o quanto essa culpa era irracional, mas isso não a fazia desaparecer.
Ela estava enraizada em anos de condicionamento emocional. Em mensagens implícitas de que ele só tinha valor quando estava sendo útil. Em experiências em que recebeu atenção apenas quando estava resolvendo problemas dos outros. Ele começou a notar como sempre se sentia mais amado quando estava ajudando alguém do que quando estava apenas sendo ele mesmo. Isso criou uma associação perigosa dentro dele. Para ser amado, eu preciso ser necessário. Para ser visto, eu preciso ser útil. Para pertencer, eu preciso me anular. Essa associação agora começava a parecer profundamente injusta. Ele começou a sentir uma tristeza nova, mais amarga. Uma tristeza por tudo que ele tinha perdido por viver assim. Por todas as vezes em que ficou em silêncio quando queria falar. Por todas as vezes em que ficou quando queria ir embora. Por todas as vezes em que sorriu quando queria chorar. Ele começou a lembrar de oportunidades que deixou passar. Relacionamentos que nunca aprofundou. Caminhos que nunca tentou. Sonhos que nunca levou a sério. Tudo isso porque sempre colocou as necessidades emocionais dos outros acima das suas. E isso começou a gerar uma pergunta perigosa. E se eu tivesse vivido diferente? Essa pergunta não vinha para torturá-lo, mas para acordá-lo. Para mostrar que ele ainda estava vivo. Que ainda havia tempo. Que ainda havia escolhas possíveis. Mas, ao mesmo tempo, ela vinha carregada de um luto silencioso por tudo que já não podia ser recuperado. Ele começou a perceber que não podia mudar o passado, mas podia parar de repetir o mesmo padrão no futuro. Essa ideia parecia óbvia em teoria, mas assustadora na prática. Porque mudar significava enfrentar exatamente aquilo que ele tinha evitado por toda a vida: conflito, rejeição, desconforto, incerteza. Ele começou a sentir que estava em uma encruzilhada emocional. De um lado, o caminho conhecido: continuar invisível, continuar seguro, continuar vazio. Do outro lado, um caminho desconhecido: correr o risco de ser visto, correr o risco de ser rejeitado, correr o risco de ser inteiro. Ele não sabia ainda qual escolheria. Mas sabia que continuar exatamente como estava já não era mais uma opção emocionalmente suportável. E essa percepção começou a pressioná-lo de uma forma que ele nunca tinha sentido antes. Como se algo dentro dele estivesse finalmente dizendo: chega. Depois daquela sensação de chega ecoar dentro dele, algo começou a mudar de forma mais concreta. Não no mundo ao redor, mas na maneira como ele reagia internamente às próprias vontades. Pela primeira vez, ele começou a considerar seriamente a possibilidade de não se abandonar sempre que surgia um conflito entre o que ele sentia e o que os outros esperavam dele. Ele começou a prestar atenção em impulsos pequenos, quase imperceptíveis. Vontades simples que antes ele ignorava automaticamente. A vontade de ir embora mais cedo de um encontro que já estava pesado. A vontade de dizer que não tinha energia para ajudar alguém naquele dia. A vontade de discordar de uma opinião sem imediatamente suavizar tudo depois. Essas vontades sempre existiram. A diferença é que agora ele não as sufocava imediatamente. Ele as observava. Sentia o desconforto que vinha junto. E, mesmo sem agir em todas elas, ele já não fingia para si mesmo que elas não estavam ali. Em alguns momentos, ele até tentou fazer algo diferente. Nada dramático. Nada grandioso. Apenas pequenos gestos de autoafirmação. Dizer hoje não posso em vez de inventar uma desculpa longa. Ficar em silêncio quando não queria falar, sem se explicar demais. Escolher um lugar que ele gostava quando perguntavam onde ir, em vez de responder automaticamente tanto faz. Essas pequenas mudanças pareciam ridículas de tão simples. Mas, para ele, eram aterrorizantes. Cada uma delas vinha acompanhada de uma ansiedade intensa. Um medo de que alguém se irritasse. Um medo de que alguém o julgasse. Um medo de que alguém deixasse de gostar dele por causa disso. E, surpreendentemente, quase nada de ruim acontecia. As pessoas não gritavam. Não o abandonavam. Não o odiavam. Não o excluíam. Algumas até pareciam respeitá-lo mais. Outras apenas seguiam em frente normalmente. E isso começou a bagunçar completamente a lógica interna que ele carregava há anos. Ele começou a perceber que a maior parte das consequências terríveis que ele imaginava nunca se materializava de verdade. Elas existiam quase exclusivamente na cabeça dele. Eram projeções baseadas em medos antigos, não em fatos atuais. Essa percepção foi ao mesmo tempo libertadora e revoltante. Libertadora porque mostrava que ele tinha mais poder do que imaginava. Revoltante porque significava que ele tinha passado anos se limitando por algo que nem era mais real. Ele começou a sentir uma raiva diferente agora. Não aquela raiva silenciosa e amarga de antes,
mas uma raiva direcionada, clara, quase protetora. Uma raiva em defesa de si mesmo. Uma raiva por ter se tratado tão mal por tanto tempo. Essa raiva não o fazia querer machucar ninguém. Ela o fazia querer parar de se machucar. Ele começou a perceber que ser visto não era tão perigoso quanto ele acreditava. Que ocupar espaço não era automaticamente egoísmo. Que dizer o que sentia não era automaticamente um erro. Que colocar limites não era automaticamente abandono. Ele começou a entender que muitas pessoas ao redor dele nem sabiam que ele se sentia invisível. Elas não eram vilãs. Elas apenas reagiam à versão dele que ele sempre apresentou, a versão que nunca precisava de nada, nunca reclamava, nunca exigia. E isso trouxe uma responsabilidade nova. Se ele quisesse ser visto de forma diferente, ele teria que se mostrar de forma diferente. Não dava mais para culpar apenas o mundo pela própria invisibilidade. Ele teria que participar ativamente da própria mudança. Essa ideia o assustava, mas também o empoderava. Ele começou a aceitar que talvez algumas pessoas não gostassem dessa nova versão dele. Que talvez algumas relações mudassem. Que talvez algumas dinâmicas se quebrassem. Mas, pela primeira vez, ele começou a sentir que isso poderia ser um preço justo a pagar por finalmente existir de forma inteira. Ele começou a sentir uma dignidade nova nascendo dentro dele. Uma sensação estranha de respeito por si mesmo. Como se estivesse, finalmente, escolhendo ficar do próprio lado. Ele ainda sentia medo. Ele ainda sentia culpa. Ele ainda sentia dúvida. Mas agora, por baixo de tudo isso, havia algo novo, uma decisão silenciosa de não voltar completamente para aquele lugar de invisibilidade emocional. E essa decisão, embora frágil, já estava mudando tudo. Houve um dia específico em que algo dentro dele finalmente atravessou um limite. Não foi um grande evento. Não foi uma briga. Não foi uma perda. Foi apenas uma conversa comum, daquelas que acontecem todos os dias, mas que, naquele momento, atingiu exatamente o ponto sensível que ele vinha ignorando há anos. Alguém falou por cima dele mais uma vez. Mudou de assunto enquanto ele ainda estava falando. E, como sempre, ele se calou. Sorriu de leve. Deixou passar. Fingiu que não tinha importância. Mas, dessa vez, algo foi diferente. Ele sentiu um aperto estranho no peito, seguido de uma onda de tristeza que veio forte demais para ser ignorada. Não era raiva da outra pessoa. Era raiva de si mesmo. Era a exaustão acumulada de todas as vezes em que ele tinha aceitado ser apagado sem dizer nada. Ele foi para casa naquela noite com a cabeça pesada e o coração em confusão. E, pela primeira vez em muito tempo, ele não tentou se distrair. Ele não abriu nenhuma tela. Não colocou música. Não foi dormir imediatamente. Ele apenas sentou na beira da cama, em silêncio, olhando para o chão. E ali, naquele silêncio, ele finalmente se permitiu admitir em voz alta, mesmo que só para si mesmo: eu estou cansado de ser invisível. Dizer isso doeu. Mas também trouxe um alívio estranho. Como se ele tivesse quebrado um feitiço antigo. Como se tivesse parado de mentir para si mesmo pela primeira vez em muitos anos. Ele começou a chorar. Não de forma dramática. Não de forma barulhenta. Um choro contido, silencioso, pesado. Um choro de luto. Luto pela versão dele que nunca teve espaço. Luto por todas as palavras engolidas. Luto por todas as vezes em que ele se escolheu por último. Enquanto chorava, ele começou a perceber algo importante. Ninguém tinha realmente proibido ele de ocupar espaço. Ninguém tinha dito explicitamente que ele não podia falar, não podia sentir, não podia existir por inteiro. Ele mesmo tinha criado essa prisão emocional, tijolo por tijolo, em nome de pertencer, em nome de ser aceito, em nome de não ser rejeitado. E agora ele estava cansado demais para continuar vivendo naquela cela. No dia seguinte, ele fez algo que, para qualquer outra pessoa, pareceria banal. Mas, para ele, foi um ato de coragem absurda. Quando alguém falou por cima dele de novo, ele não se calou. Ele respirou fundo, sentiu o coração acelerar, e disse, com a voz trêmula, mas firme: eu ainda não terminei de falar. O mundo não acabou. Ninguém gritou com ele. Ninguém o rejeitou. Ninguém o humilhou. A pessoa apenas parou, pediu desculpa e deixou ele continuar. E naquele instante, algo dentro dele se reorganizou. Ele percebeu que tinha passado a vida inteira esperando uma catástrofe que nunca veio. Ele tinha se preparado emocionalmente para punições que não existiam mais. Ele tinha tratado o presente como se ainda estivesse vivendo dentro de um passado doloroso.
A partir daquele momento, ele começou a testar essa nova versão de si mesmo em doses pequenas. Interrompia menos a si mesmo. Pedia a palavra quando queria falar. Discordava sem pedir desculpa. Dizia não sem se justificar demais. Saía de conversas que o deixavam desconfortável. Escolhia a si mesmo em pequenos momentos cotidianos. Nem sempre dava certo. Nem sempre era confortável. Nem sempre ele se sentia confiante. Mas, pela primeira vez, ele se sentia vivo de um jeito diferente. As pessoas começaram a reagir de formas variadas. Algumas estranharam. Algumas se afastaram um pouco. Algumas se aproximaram mais. E isso confirmou algo que ele precisava aprender. Nem todo mundo fica quando você começa a ser inteiro. Mas quem fica, fica de verdade. Ele começou a sentir uma solidão diferente agora. Não aquela solidão vazia de antes, mas uma solidão mais honesta. Uma solidão que vinha junto com dignidade. Uma solidão que doía menos do que a sensação de se apagar todos os dias para caber nos outros. Ele começou a perceber que ser visto não era mais seu maior medo. Seu maior medo agora era voltar a se esconder. E, aos poucos, ele foi entendendo algo que mudou tudo. Ele não precisava mais implorar para ser notado. Ele não precisava mais se diminuir para pertencer. Ele não precisava mais pedir desculpa por existir. Ele só precisava continuar aparecendo como ele era. No fim, ele percebeu que talvez ninguém o tivesse visto por tanto tempo porque ele mesmo tinha parado de se ver. Tinha parado de se levar a sério. Tinha parado de acreditar que merecia ocupar espaço no mundo emocional. E agora, pela primeira vez, ele estava olhando para si mesmo com respeito. O silêncio ao redor continuava o mesmo. As pessoas ao redor continuavam as mesmas. A vida ao redor continuava a mesma. Mas ele não era mais o mesmo. Porque agora, mesmo que ninguém mais o visse ainda, ele finalmente estava se vendo. E isso mudava tudo.